Nós estamos hoje aqui com a nossa amada Ilma, professora do Rema, de Campina Grande. A nossa entrevista é com ela hoje, né, Ilma? O Ilma Você está bem? Deus é bom. Nós estamos aqui com o nosso podcast da Igreja Verbo da Vida Bom Jardim. Gostaria que você pudesse compartilhar, curtir, comentar algumas coisas, né? Você está ali para estar comentando, isso é muito bom para nós. Eu gostaria que você pudesse se inscrever no canal, compartilhar com algumas pessoas que você acha que deve, alguns amigos, seus grupos. Nós vamos estar falando aqui do Rema, né, da professora Ilma, ela vai estar nos colocando alguns pontos interessantes. Eu creio que é de grande valia para você que vai estar ouvindo, vai ser bastante edificante. Na verdade, é uma entrevista que também tem a intervenção do Espírito Santo, né, Ilma? É uma mulher do fogo. E também aqui, eu estava hoje conversando com a minha esposa, e quando eu disse que a senhora ia ministrar na igreja, e uma das coisas que ela falou, que era uma mulher dedicada, que era uma pessoa que fazia as coisas para o Senhor com muita excelência, né? Então, quando nós somos visíveis, assim, ao ponto das pessoas prestarem atenção no que você faz, né, como excelência para o Senhor, é muito importante, fica coisas marcadas. E ela falou algo que ficou muito marcado no nosso coração, foi que a senhora, no final, a senhora entregou para todos os alunos, né, a oração de Paulo, né, a oração de Paulo para todos os alunos ali, um ensino, uma dedicação. Isso é algo que a gente encontra muito nos professores do Rema. Quando eu fiz o Rema há 12 anos atrás, o que eu pude perceber é que os professores do Rema, eles pregavam com a vida, né? Ministravam com a vida. E isso é muito importante, muito interessante, né? Na questão do Rema, dos professores. Mas eu gostaria de saber mais um pouco da senhora agora nesse momento, é de Campina Grande, né? Fala um pouco aí de onde a senhora está, qual é o seu trabalho, é itinerante pelo Rema, vá dando aí algumas dicas para a gente, né? Eu sou a Ilma Guimarães, né? Tenho já 27 anos, aproximadamente 27 anos. Eu estou dentro do Ministério Verbo da Vida, que nasci de novo dentro do Verbo da Vida, né? Sim. Me tornei uma nova criatura dentro do Verbo da Vida. Com 3 meses de convertida, eu fui fazer o Rema. E o Rema foi esse divisor de águas na minha vida, né? O Rema fez toda a diferença na minha vida, porque se eu não tivesse tido o conhecimento que eu adquiri no Rema, certamente eu não teria tido firmeza, né, na caminhada com o Senhor. Então, assim, eu me converti em 22 de julho de 1995, né? Sim. Me converti e acredito que foi com 2 meses. Estava iniciando as aulas na época não era Rema, na época era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Verbo da Vida, vida. e eu fiz o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, e depois que eu terminei o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, eu fui convidada, eu sempre servindo, quando aquilo que chegava em minhas mãos para fazer dentro da igreja local, eu sempre estava servindo, seja no evangelismo de rua, no evangelismo de hospitais, ou até mesmo na livraria na igreja, ou no departamento. O que chegasse nas minhas mãos para fazer, eu estava sempre servindo. Por quê? O impacto que a palavra de Rema fez na minha vida, quando eu estava fazendo o centro de treinamento, havia muita gratidão no meu coração e eu queria fazer alguma coisa com a gratidão que havia no meu coração e servir o tempo todo na igreja local, né? Então, também participei de um departamento chamado Departamento de Conselheiro, onde nós direcionamos as pessoas para novos convertidos para o novo nascimento, né? A ministração sobre o novo nascimento e batismo no Espírito Santo. Então, comecei servindo nos bastidores e hoje me tornei, né? Assim, hoje não, né? Já tem uns mais de 15 anos, aliás, eu acredito que se aproximando dos 15 anos que eu ensino no Rema, né? Mas antes de eu ensinar no Rema, eu também trabalhei 7 anos com o diretor Carrombé Guimarães, né? Ele era o diretor do Rema em Campina Grande no início, né? E lá nós fazíamos de tudo, né? Servindo, e eu jamais imaginava, né? Estar onde eu estou hoje. Nunca fiz buscando essa preeminência, essa posição, mas tinha no coração de servir.
tudo que fizer, faça como para o Senhor e não os homens. Isso era o Amém. versículo que tinha ardia no meu coração, faça para o Senhor. Então, tudo que eu fazia no serviço voluntário, eu fazia para o Senhor, a ponto de um dia eu fui convidada para estar ensinando no Rema pelo nosso amado Bud Wright, né? Ele pediu a Carrombé para convidar, para fazer o convite para mim, que ele queria que eu estivesse ensinando no Rema. Mas, quando houve o convite, eu até repreendi, porque eu me achava incapaz, né? Eu achava que não tinha habilidade para isso. E, na verdade, eu não tinha mesmo, não, em mim mesmo, assim, né? Eu não tinha, mas comecei a confiar na unção do Espírito, né? Confiar na graça e no conhecimento que foi adquirido, e hoje eu vivo nesses 4 cantos aí, pregando o Evangelho, ensinando os remas. Olha aí, gente. Essa aqui é a raiz do Verbo da Vida. Ela é da raiz, ela recebeu a Cristo no Verbo da Vida, né? Essa foi uma empreitada do pastor, do apóstolo Bud, né? Quando recebeu de Deus uma direção para vir para o Brasil, né? E alcançou todos nós, né? De uma forma poderosa. Gostaria de saber da minha querida professora Ilma, do fogo, né? Ela é do fogo. Gostaria de saber da senhora qual a matéria que a senhora se identifica mais, que a senhora gosta muito de ministrar. Do Rema. Na verdade, eu dou várias matérias, Sim. né? E assim, as matérias que eu mais me identifico é justamente as matérias que diz respeito à pessoa do Espírito Santo, né? Então, quando eu comecei, né? quando eu comecei a dar aula, na verdade, eu comecei dando a matéria o fruto do Espírito. Eu dei tanto o fruto do Espírito que eu tive que ficar dentro do padrão do fruto do Espírito, né? Porque a espada, ela é uma espada de 2 gumes, ela vai lá e vem para mim também, né? Verdade. E na medida que eu ensinei, eu amadureci e cresci também nesse assunto, né? Mas eu dou fruto do Espírito, como ser guiado, a autoridade do crente, oração que prevalece, vida de louvor, unção, manifestação do Espírito. Mas a matéria que eu mais gosto, na verdade, assim, que eu dei muito mais e louvo a Deus por essas oportunidades, foi a que eu estou dando aqui em Fortaleza, atual, né? Como ser guiado pelo Espírito e fruto do Espírito. Fruto do Espírito é uma matéria espetacular. Todas as matérias são muito pertinentes, uma complementa a outra. Né? A gente vai ouvindo realidade de nova criação e a gente vai ouvindo sempre um toque da justiça de Deus, e todas elas têm justiça de Deus, né? E é onde nós estamos nele, e aí a gente vai crescendo, avançando. É muito bom. Na verdade, quando a senhora começou a falar no início, a senhora já respondeu quase todas as perguntas numa vez só, né? Mas eu queria saber aqui algo importante de como foi assim, se a senhora já passou dando aulas há um tempo, há 13 anos a senhora ministra no Rema, né? Isso. A senhora já hoje tem pastores, pessoas que estão ministrando a palavra, ensinando o Rema, que já foram seu aluno. A senhora tinha expectativa dessas pessoas estarem assim futuramente, ou é surpresa? Eu gostaria de saber da sua expectativa, da sua ótica, como a senhora vê isso. Visto que também, quando eu cheguei no Verbo da Vida, no Rema do Benfica, né, eu tive meus pastores, que foram meus professores, o pastor Rubem, o pastor Mansueto, e jamais eu imaginava que um dia seria pastor do Verbo da Vida. Eu também creio que eles jamais pensavam aquilo. Se pensavam, eu não sei. Eu queria saber da senhora como foi isso, como a senhora percebeu isso e o resultado, né? A questão também é nós sabermos o resultado daquilo que nós estamos ministrando, como as matérias criadas pelo Espírito, manifestação do Espírito, e como isso se desenvolve na vida dos próximos ministros, né? E a alegria que a senhora tem de vê-los, eu gostaria de ouvi-la. É assim, uma das coisas que eu amo. O Rema, para mim, ela é... Eu não me vejo distante de respeitar o Rema, né? Porque o Rema é tudo na minha vida, né? E assim, conheço vários pastores, eu cheguei até já a ministrar em igreja de pastores, né? Que foram alunos minhas na sala de aula. Mas é interessante, pastor, que a gente percebe aqueles que, lá em Tiago diz assim, eu gosto muito de mencionar a palavra, porque ela é tudo na nossa vida. E lá em Tiago diz assim, e sede cumpridor da palavra, e não somente ouvinte. A gente percebe que na sala de aula, aqueles que estão com fome, com sede, não tem como você receber a palavra de Deus no seu coração
e Deus ter algo para a sua vida e não ser evidente isso rapidamente. Porque aquilo que está dentro, na medida que você vai recebendo uma palavra, aquilo certamente vai, a própria unção do conhecimento que você está recebendo, vai abrir as portas para você entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. E o rema é isso, pessoas chegam lá, já ouvi muito testemunho de aluno dizendo assim que eu não sabia, eu tinha 10 anos que eu era crente, mas eu estou me sentindo cristão agora. Por quê? A gente vê o diferencial da palavra que é ensinada no rema, né? A gente tem um compromisso, eu amo também esse versículo que diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente tem compromisso no rema com a palavra, não só a palavra, o diferencial do rema também é porque não é só palavra, não é só letra, é palavra e o Espírito, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é uma espada de 2 gumes, né? Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus tem o poder de separar espírito, alma, junta e medula. E na medida que aqueles alunos estão ali recebendo, com o coração aberto para receber a palavra de Deus, não tem como eles que foram chamados por Deus não ser despertados, como eu mesmo. Quando eu fui aluna também. É como milho no fogo. Na pipoqueira, né? Vira pipoca. Isso. Né? Então, quando eu estava sentada no Centro de Treinamento Bíblico, Renan, na verdade, eu tenho uma história. Minha história dentro do Rema começou quando eu não era ainda nem cristã, na verdade. Eu nem sabia, mas hoje eu posso contar aqui, né? Sim. Essa oportunidade tremenda. Eu lembro que na minha infância, eu com 12, 13 anos de idade, eu sabia que Deus existia, sabia que Deus era bom, mas eu começava a fazer perguntas para Deus, tipo, Deus, se você existe, por que as pessoas estão sofrendo? Deus, se você existe, por que as pessoas estão com enfermidade? Por que elas têm falta? E um dia eu fiz essa pergunta, eu ia descendo uma ladeira próxima à minha casa, à noite, por volta de 6 horas da noite, eu tinha entre 12 e 13 anos de idade, e quando eu ia descendo aquela ladeira, uma luz abriu na minha frente, né? E dentro daquela luz eu ouvi uma voz dizendo assim, eu estou trazendo alguém de muito longe, aonde ela vai te ensinar como curar e como libertar as vidas. Ouvi uma voz? Ouvi uma voz dentro de uma luz, uma visão. Eu, sem ser nascida de novo, tive essa experiência, né? Na verdade, eu já tinha confessado Jesus lá mais cedo também, mas não entendia nada, né? Aquela coisa que forçaram eu confessar e eu confessei, mas eu não entendia. Então, naquele dia, e aquilo eu fiquei assustada, que eu era menina naquela época, 12 para 13 anos, a gente não tem a maturidade que o pessoal tem hoje, né? E eu fiquei calada com aquilo e passou os dias, com pouco tempo eu tinha me convertido, né, que é outro processo, outra história, me converti. Quando eu estava na sala de aula do Rema, dando a matéria unção com o pastor Bani, que essa matéria, hoje eu dou ela também, eu olhando para o pastor Bani e aquela visão que eu tive lá atrás, com 12 anos de idade, abriu na minha frente e disse, eis aí o homem que eu te disse que ia trazer para você curar e libertar as vidas. E sabe, pastor, isso foi algo rema na minha vida. Até hoje eu vejo que o que eu tenho frutificado no Senhor, porque tudo é dele, vem dele, volta para ele, nós não fazemos nada na nossa força, na nossa habilidade. Nós sabíamos que a senhora era raiz, mas assim, raiz mesmo de verdade. É isso, né? Mesmo, eu tive essa experiência, né? E eu lembro que uma vez eu estava a unção ficando forte na minha vida, eu trabalhando dentro servindo lá no centro de treinamento como secretária, e a unção ficando forte, envolvida no meio daquela, porque você deve estar misturado dentro das unções, né? E misturada lá, associada, andando com todo mundo, né? E eu lembro que um dia eu procurei pastor Bani pela primeira vez e disse a ele que contei essa visão que eu tinha tido lá atrás, que foi um profeta amigo meu, que hoje está na glória, Gilson Lima, que ele me disse, Lima, conte isso para pastor Bani, vai ser muito bom para ele. E eu contei. E ele lagrimou os olhos, né? Ficou impressionado, né? E ele disse assim uma coisa para mim, ele disse, filha, muitas mulheres lá nos Estados Unidos têm um chamado forte como esse que você tem. Eu só quero te dar um conselho, não se importe o que as pessoas pensem e achem de você. Obedeça ao Senhor, fique feito um papo. Deixe as águas escorrer sobre as suas costas e siga o Senhor, obedeça ao Senhor, não olhe para ninguém. E foi o conselho que ele me deu, né? E passou.
e eu prossegui, até hoje estou correndo a carreira que Deus me confiou. Glória a Deus. É muito importante nós que somos aqui do Verbo da Vida e recebemos há um tempo. Eu estou há 12 anos praticamente, né, na igreja. Eu estou pastoreando a igreja já, mas eu não tive a oportunidade de conviver com o pastor Band. Eu só escuto, vejo ministrações, pessoas se conviveram com ele. Eu só tive 2 oportunidades de falar com o pastor Band. Foi lá em Campina Grande, já foi no finalzinho, né? E ouvi a ministração dele lá, foi poderosa. E também aqui em Fortaleza, né? Aqui em Fortaleza eu tive uma experiência de ouvir os irmãos falando da integridade do pastor Band, da seriedade, né? Do apóstolo Band em todas as coisas que ele fazia, inclusive a submissão dele como apóstolo, submeter a um pastor. Né? Isso é fantástico, porque mostra a muitos que estão, às vezes, em serviço na igreja, às vezes porque eu não acredito que algum professor do Rema não seja submisso ao seu pastor, acredito que seja, né? Esse é o ensinamento, né? Então, assim, tem pessoas ainda que não são submissas ao seu pastor, e o pastor Bando deu uma aula, né? Uma aula, chegando aqui, ele queria ligar para Campina Grande, e ele perguntou, cadê o pastor Mansueto? Eu quero saber do pastor Mansueto se eu posso fazer a ligação, olha só, né? Eu vejo muitas outras coisas também, quando ele entregou a igreja para o pastor João Roberto, se eu não me engano, ele disse, pastor é o meu pastor. Ele, como apóstolo, ele diz assim, eu como fundador, né? Então ele deu uma aula de submissão, de autoridade, de muitas coisas, né? Da unção. Eu não tive esse momento com ele, mas eu gostaria de fazer uma pergunta já que você teve esse momento raiz com ele, viu todas as coisas ali no início, como também o apóstolo Guto, né? Eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta ao apóstolo Guto por 3 minutinhos que eu tive com ele em Campina Grande, e eu fiz a seguinte pergunta. Pastor Guto, me diga uma coisa. Bispo Guto a gente chamava, né? Também muito assim. Me diga uma coisa. Essa realidade do pastor pode ser uma pessoa ignorante, isso é verdade? Ele era chato mesmo assim? Eu disse, não, ele era divertido, brincalhão, né? Eu gostaria de ouvir de você que conviveu, teve esse momento de experiência de unção, né? Ali, bem pertinho. Eu queria ter ouvir de você o que realmente pastor Bandi era, né? Porque às vezes as pessoas tinham medo, né? De algumas coisas. De fato, o apóstolo Guto tinha dito assim para mim. Não, ele faz aquela ruaça ali quando a pessoa sai rindo, brincando. Eu gostaria de saber da senhora. Assim, eu resumiria, pastor Bando, as pessoas poderiam usar essa palavra de ignorante, mas não era. Ele era bem inteligente. Porque ignorante é aquela pessoa que não tem conhecimento, né? Sim. E ele tinha tanto conhecimento da palavra revelada, ele tinha tanto zelo com o que as escrituras diz, que ele não permitia que a pessoa, por exemplo, falasse de maneira errada, né? Fizesse tipo, estou morrendo de fome. Estou morrendo né? de fome, por exemplo. Isso aí é uma coisa que você não está morrendo, né? Então, palavras, ele sabia do poder das palavras. E por ele saber o poder das palavras, eu, particularmente, nunca tive problema de acontecesse de eu ter uma exortação dele. A gente precisa entender que quando um líder nos exorta, está nos exortando para o nosso bem. Deus constituiu ele cabeça daquele ministério. Então, ele, como cabeça do ministério, se ele falasse 500 mil vezes as mesmas palavras, é segurança para nós estar ouvindo as palavras que ele estava dando, porque todos aqueles que se submeteram, todos aqueles que não tiveram problema com essas coisas, né? E teve alguns, por exemplo, que teve alguns aconselhamento, o momento que ele falou alguma coisa, e se perderam. Mas aqueles... Eu tive uma experiência uma vez, né? Eu levei na brincadeira. Eu cheguei lá, eu tive medo do cachorro na casa dele. Sim. E eu agarrei numa rede lá e disse assim, pastor, o cachorro, ele disse, eu estou garantindo, irmã, ele não vai lhe fazer mal. Aí eu disse, pastor, eu tô... Aí ele disse, está com medo, irmã? Eu disse, estou, pastor. Ele fez, cadê a sua fé? Eu disse, foi embora. Brinquei, né, com ele. Aí ele, oxe, nunca vi fé embora assim. Levou na brincadeira, né? Mas, assim, na realidade, eu acho que quando a gente é transparente, né? Naquele momento eu senti medo mesmo. Então, eu vou dizer que eu não senti para fingir uma fé que eu não tinha no momento, né? O problema é que as pessoas querem me ver maquiada. E ele não, ele era muito transparente, né? A Bíblia diz que um coração contrito e sincero, Deus não despreza. Então, ele era com um coração contrito, ele era sincero,
era amoroso Generoso. demais, generoso demais. E uma das coisas que talvez poucas pessoas falam a respeito disso, mas que eu percebia de pastor Bando, ele era muito amoroso. Sim. Tinha muito amor pelas Foi vidas. isso que o apóstolo Ele tinha falado. Isso, ele era cheio de compaixão e de amor pelas vidas. A gente sabe de obras que ele fazia vamos dizer, no oculto, né? Conhecemos, no período que nós estávamos juntos lá, que poucas pessoas sabem, mas que ele fazia, porque ele amava as vidas. Ele amava tanto que ele não queria que a gente errasse nada. Então, assim, ter tido a honra de estar junto de pastor Bando, quando a gente fala de pastor Bando, algumas pessoas, se for idolatra, não é idolatria. É gratidão a Deus pelo homem que ele forjou o caráter dele, porque ele foi forjado o caráter dele. Ele conta nos testemunhos dele que ele tinha uma forma de falar, uma natureza, chamava palavrões, mas a palavra de Deus moldou o caráter dele. Se moldou o caráter dele, por que eu não iria querer essa mesma coisa para a minha própria vida? Então, o pastor Bando era um homem de amor, era um homem de compaixão, era um homem de misericórdia. Uma das coisas que também me lembra muito do pastor Bando, ele olhava para pessoas dentro da igreja que pessoas diziam, não, isso aqui não vai dar para nada não. Ele olhava e dizia, aquele ali é isso, esse é aquilo. Ele via propostas chamadas na vida de pessoas e ninguém dava valor, que ninguém percebia, entendeu? Então, assim, ele foi o amor da vida da gente. Nós temos pessoas que elas são trabalhosas mesmo, Sim. Elas vão dando trabalho. A gente sabe que aquela pessoa tem um ministério na vida, tem algo para desenvolver, mas ela não se deixa trabalhar, né? Agora, o que é que acontece, pastor, com essas pessoas? Elas simplesmente só estão atrasando o que Deus tem para a vida delas. Porque, assim, eu digo porque eu também tinha todo nascido de novo convertido, ele é carnal. Eu era carnal. E assim, eu decidi a praticar a palavra de Deus vendo o testemunho dele. Sim. E de outros demais lá que nós temos, como o pastor João, como o Guto, né? Nós temos o testemunho desses homens todos. Os testemunhos da vida deles, como eles agiam diante de situações, nos ensinou, nos treinou a andar como eles andaram. Se a palavra funcionou para eles, vai funcionar para mim também. Então, assim, é isso. Nosso papo está tão gostoso e a hora está passando, né? Os momentos já estão se findando. Mas eu gostaria de voltar para dois pontos importantes na relação da questão das aulas do Rema, viver aquele momento. Às vezes algumas pessoas dizem assim, como é que é o Rema? Como é que funciona o Rema? E é uma aula teológica, está ali na sala aprendendo, é um curso, tem alguma garantia, alguma coisa que você fez aquele curso, aquela coisa toda. E eu fazendo o Rema, eu pude perceber que não é só uma aula, é a unção de Deus funcionando em cada aula daquela. Podemos citar aqui como ser guiado pelo Espírito, né? Justiça de Deus, ministrações, manifestações do Espírito, todas elas nós sentimos uma unção poderosa, né? A própria unção, uma das aulas. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco dessa unção, já que toca muito no seu ministério, e falasse para o nosso povo, olhasse ali para a câmera e falasse da importância do Rema, fazer o Rema, estar conosco, né? Amém. A respeito da unção que opera dentro do Rema, né? Quando foi fundado, né, o Rema no Brasil, através do nosso amado pastor Bud, é notório, a gente que está na sala de aula, é notório, é perceptível que tem uma unção que está sobre nós para nós estarmos dando essas matérias. Nós, como professores, temos o nosso dia, né, durante o dia que antecipa a horário da aula, nós temos tempo de leitura da palavra, nós temos tempo de leitura dos livros que é indicado para a matéria, nós temos tempo de oração, que é importante também. E nesse tempo que nós estamos, nesse tempo de consagração, quando a gente chega na sala de aula, amado, a graça e a unção que tem dentro do Rema Brasil, existe uma unção. Não é, por exemplo, se alguém dizer assim, eu vou abrir uma escola bíblica. Se você não foi chamado por Deus para abrir uma escola bíblica, eu te garanto, não vai funcionar. Porque se não tiver a unção no Espírito para ir, propósito, não vai funcionar. Então, como a palavra diz, sem mim nada podeis fazer. Então, sem o Senhor, não é uma coisa que caiu
surgiu na cabeça do homem, isso é uma direção do Espírito, é tanto que ela funciona. Hoje nós temos inúmeras escolas, não só do Brasil, dentro do Brasil nós temos do Brasil e temos extensões em outras nações saindo do Brasil, porque tem uma unção que assiste. E assim como a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, dentro do rema tem esse diferencial, é palavra e Espírito. E o Espírito tem liberdade, muitas vezes o professor ele vai ser inspirado para trazer uma palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de Espírito. E essas coisas você aprende em algumas matérias do rema, ok? Glória a Deus, bom demais. Estamos aqui com o ícone da igreja Verbo da Vida, uma das professoras há 13 anos, né, professora do rema, de Campina Grande, irmãos. É muito bom poder nós estarmos tratando com raízes, né, pessoas que com muita experiência, que já vem de muito tempo, que teve momentos com o pastor Bando, olha que coisa linda, né? Também quero agradecer aqui também aos nossos pastores que foram meus professores, o pastor Alberto, né? Pastor Rubem, pastor Mansueto, e que colaboraram muito com o nosso crescimento no rema, com as suas posturas, que é como eu falei, olharmos para esses homens e ver a postura, a forma deles ministrarem e como eles conduzem, a conduta. Isso é muito importante. Isso nós vemos muito nos nossos professores do rema. Então, nós temos também a influência do Cacá. Conhece o Cacá? Conheço. Foi aluno. Não, foi aluno. Não sei. Foi aluno meu. Há muito tempo? Eu não sei. Eu sei que hoje ele é professor do rema. É uma bênção de Deus. Eu tenho vários pastores, Blumenau, pastor Alberto, muitos pastores aí que hoje são pastores por alunos, né? Alunos. E então, hoje eu ministro nas igrejas deles, né? Glória a Deus. Então, para mim é um prazer muito grande. Obrigado por esse momento que você esteve aqui conosco, né? Quero aproveitar aqui e dizer para os irmãos que nós estamos inaugurando o nosso estúdio, né? Esse estúdio ele foi feito exatamente para que nós pudéssemos estar dando uma assistência à comunidade aqui do Bom Jardim. É tanto que se vocês verem o mesmo estúdio em um outro canal, é porque nós estamos cedendo para a comunidade, nós estamos a fim de alcançar essas vidas, né? E vai ter outros canais que vão estar aqui trabalhando com o nosso espaço. Então, dê uma nota no nosso espírito de nós estarmos fazendo influência na vida das pessoas, mesmo que essas pessoas cheguem aqui só para gravar, fazer os seus contatos, né? De repente, elas estão se envolvendo conosco e ouvindo uma palavra e, de repente, recebendo a Cristo. Nós queremos envolver todo esse povo. Então, esse é o nosso intuito do nosso estúdio aqui, né? O nosso canal aqui é o do Verbo da Vida, do Bom Jardim, né? Gostaria que você compartilhasse, levasse essa palavra animadora para todos que possam estar fazendo rema. Depois entre em contato conosco no nosso canal, se inscreva, né? Então, você está recebendo aí as suas notificações para que a gente possa desenvolver esse trabalho em nome de Jesus. E até uma próxima, irmã Ilma Guimarães. Você ainda não teve a oportunidade de fazer o rema, mas nas nossas igrejas também prega essa palavra do rema nos nossos cultos. Então, se você ainda não teve a condição de fazer o rema, vem ouvir a palavra nos nossos cultos de terça-feira, de quinta-feira, de domingo. Temos essa palavra revelada, rema, dentro das nossas igrejas. Agora, se você quiser um conhecimento maior, aí você vai para o rema, ok? Declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida e conheça a verdade e ela vos libertará.